Bem-vindos de volta, pessoal! Hoje vamos explorar a possibilidade de que ler e escrever talvez não sejam mais habilidades necessárias para a maioria das pessoas dentro da próxima geração. Os avanços na inteligência artificial e nas interfaces cérebro-computador estão começando a substituir o texto como o principal meio de comunicação humana. Se essa tendência continuar, a alfabetização poderá se tornar opcional para crianças nascidas depois de 2035. Por favor, inscreva-se agora. Na maior parte da história registrada, a alfabetização não era universal. Até o século XIX, apenas as elites na Europa, Ásia e Oriente Médio conseguiam ler e escrever com fluidez. A escolarização universal no século XX expandiu a alfabetização porque as economias industriais exigiam trabalhadores que pudessem seguir instruções escritas, ler manuais técnicos e fazer contabilidade. Leitura e escrita eram habilidades funcionais ligadas à sociedade industrial. No século XXI, a mídia digital e as interfaces de voz começaram a enfraquecer a necessidade direta dessas habilidades. A ascensão dos smartphones acelerou essa mudança. Em vez de digitar mensagens longas, as pessoas usam comandos de voz através de sistemas como a Siri da Apple, a Alexa da Amazon e o Google Assistente. Esses sistemas processam a fala em texto ou ações, de fato eliminando a necessidade de o usuário compor ou interpretar a linguagem escrita. De acordo com dados de mercado divulgados no IEEE Spectrum em 2024, mais da metade das buscas digitais na Ásia já eram baseadas em voz. Essa tendência mostra como a fala está substituindo o texto como porta de entrada para a informação. Modelos de inteligência artificial como o GPT-5 da OpenAI, o Claude da Anthropic e o Gemini do Google DeepMind levaram isso ainda mais longe. Esses sistemas podem resumir documentos, compor mensagens e interpretar instruções complexas sem exigir que o usuário leia a fonte original. Em vez de escanear um artigo longo, um usuário pode pedir um resumo falado. A IA interpreta o texto, estrutura o argumento e entrega o resultado em linguagem clara. Isso cria uma barreira entre o texto e o humano, tornando a alfabetização direta menos necessária. Na educação, instituições como a Khan Academy incorporaram tutores de IA em suas plataformas. Em vez de ler livros didáticos, os alunos interagem conversacionalmente com sistemas de IA que explicam conceitos passo a passo. Um aluno com dificuldades em álgebra não precisa mais decifrar uma prova escrita. O tutor de IA oferece explicações orais e orientação interativa. Pesquisas da Universidade de Stanford, em 2023, revelaram que alunos que usavam sistemas de tutoria de IA aprendiam em ritmos comparáveis aos que usavam materiais escritos, mas relatavam menos frustração. Isso indica uma crescente mudança de rota, distanciando-se do texto. A pesquisa em interface cérebro-computador também é relevante. A empresa de Elon Musk, Neuralink, já recebeu aprovação da FDA em 2023 para testes em humanos de interfaces cerebrais implantadas. Concorrentes como a Synchron nos Estados Unidos e a BlackRock Neurotech na Europa estão desenvolvendo tecnologias semelhantes. Esses sistemas visam permitir a comunicação direta entre a atividade neural e os dispositivos digitais. Se aperfeiçoados, eles poderiam ignorar tanto a leitura quanto a fala. Em vez de decodificar símbolos, o cérebro transmitiria e receberia informações estruturadas diretamente. A base técnica para tais sistemas está avançando rapidamente. A Neuralink utiliza threads de eletrodos flexíveis para capturar sinais de milhares de neurônios simultaneamente. Esses sinais são decodificados usando algoritmos de aprendizado de máquina, treinados para identificar os padrões correspondentes a intenções específicas, como mover um cursor ou selecionar uma palavra. A Synchron, por sua vez, insere dispositivos semelhantes a stents em vasos sanguíneos próximos ao cérebro para registrar a atividade sem cirurgia aberta. Ambas as abordagens são projetadas para eventualmente permitir a comunicação sem texto entre indivíduos e máquinas. O ponto-chave é que a alfabetização é difícil de aprender, enquanto a fala é natural. O cérebro humano não é programado para a leitura. A alfabetização exige milhares de horas de prática para reaproveitar partes do córtex visual para o reconhecimento de símbolos.
Por outro lado, a linguagem falada surge naturalmente na primeira infância. Se a IA e as interfaces neurais puderem eliminar a necessidade de decodificação simbólica, muitos pais, depois de 2035, podem questionar se o ensino da alfabetização vale o investimento. Analogias históricas apoiam essa previsão. A habilidade de navegar por mapas de papel já foi uma competência comum. Com a disseminação do GPS e dos smartphones, a maioria das pessoas com menos de 30 anos hoje tem pouca experiência em ler mapas. De forma similar, ler relógios analógicos se tornou incomum. Uma pesquisa de 2022 no Reino Unido, publicada pela BBC News, revelou que menos de 20% das crianças, com menos de 12 anos, conseguiam dizer as horas com precisão em um relógio analógico. A alfabetização pode seguir a mesma trajetória, uma vez que não seja mais essencial. Um exemplo a curto prazo já pode ser observado no atendimento ao cliente. Grandes corporações como a Delta Airlines, o Bank of America e a United Parcel Service utilizam chatbots e agentes de voz com IA para lidar com as perguntas dos clientes. Em vez de lerem longos questionários de perguntas frequentes, os usuários simplesmente fazem perguntas. O sistema extrai o conteúdo relevante e o entrega em fala natural. Até 2026, muitas empresas esperam que mais de 80% das interações com clientes ocorram por meio de sistemas de voz AI, reduzindo ainda mais a dependência de instruções escritas. Pesquisadores acadêmicos estão começando a medir o declínio da alfabetização. Um estudo de 2024, publicado na Science Advances por pesquisadores do MIT e da Universidade de Toronto, relatou que estudantes que dependiam de resumos de artigos acadêmicos gerados por IA retiveram menos detalhes, mas tiveram o mesmo desempenho em testes de compreensão em comparação com colegas que leram o texto completo. Isso sugere que a alfabetização completa pode não ser necessária para o entendimento funcional, embora ainda seja importante para uma análise aprofundada. É importante examinar os riscos potenciais. O letramento tem sido historicamente ligado ao pensamento crítico, ao raciocínio analítico e à argumentação de formato longo. Sem exposição ao texto, as pessoas podem perder a capacidade de construir argumentos complexos ou de avaliar evidências detalhadas. Pesquisadores do Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano, em 2023, alertaram que a redução do letramento poderia estreitar o leque de habilidades cognitivas desenvolvidas durante a adolescência. Isso sugere que uma divisão social pode surgir entre especialistas letrados e uma maioria pós-letrada. Governos já estão considerando respostas políticas. O Ministério da Educação do Japão lançou programas piloto onde tutores de IA complementam as aulas de leitura tradicionais, em vez de substituí-las. A Comissão Europeia financiou pesquisas, no âmbito do Horizon Europe, para avaliar se a menor exposição a textos afeta a participação democrática. O Departamento de Educação do Zenua está testando currículos híbridos que combinam o aprendizado assistido por IA com o ensino tradicional de alfabetização. Esses programas reconhecem a possibilidade de declínio da alfabetização, enquanto tentam mitigar os riscos. O setor comercial está se movendo mais rápido. Microsoft, Apple e Google estão construindo ecossistemas onde a fala e os comandos visuais substituem a entrada de texto. O headset Vision Pro da Apple, lançado em 2024, prioriza gestos e comandos de voz em vez da digitação. Os sistemas Copilot da Microsoft, integrados ao Windows e ao Office, permitem aos usuários solicitar documentos e dados sem precisar ler ou digitar. O Gemini do Google pode gerar diagramas visuais e explicações faladas sob comando. Essas ferramentas, aos poucos, reduzem constantemente a dependência direta da alfabetização. O futuro próximo provavelmente envolverá sistemas híbridos. Até 2026, muitas salas de aula usarão tutores de IA, mas ainda ensinarão a leitura. Até 2030, produtos de consumo com interface neural podem permitir a conversão direta de pensamento para texto ou pensamento para fala. Até 2035, a necessidade de letramento estará em questão para as novas gerações. Pais e escolas podem tratar isso como opcional, como aprender latim ou caligrafia hoje em dia. Para aqueles nascidos depois dessa data, o letramento pode ser uma escolha e não uma exigência.
As consequências a médio prazo podem incluir o alargamento de uma divisão cognitiva. Profissionais do direito, medicina e pesquisa ainda precisarão de alfabetização avançada para interpretar estatutos, dados clínicos e literatura técnica. A população em geral poderá depender inteiramente da IA para essas tarefas. Universidades como o MIT e Oxford já estão estudando como a IA pode simplificar informações técnicas complexas para o público leigo, mas persistem as preocupações de que a compreensão completa se concentrará em um grupo menor de elites letradas. Os resultados a longo prazo dependem da trajetória das interfaces cérebro-computador. Se a Neuralink ou a Synchron conseguirem comercializar implantes seguros e eficazes, a comunicação direta poderá substituir não apenas o texto, mas também a fala. A comunicação de pensamento para pensamento poderia permitir a rápida transferência de conceitos sem símbolos. Isso representaria uma mudança cognitiva fundamental. Em um mundo assim, a alfabetização poderia sobreviver apenas como uma tradição especializada, semelhante a como o latim persiste na academia e na religião, mas não na vida diária. Apesar dessas possibilidades, desafios ainda persistem. As interfaces cérebro-computador enfrentam riscos de segurança, debates éticos e barreiras regulatórias. Os testes da Synchron mostram uma largura de banda limitada, permitindo apenas comunicação lenta. A Neuralink tem enfrentado críticas em periódicos como a Nature Neuroscience por seus métodos de teste em animais e pela estabilidade a longo prazo dos implantes. Além disso, os sistemas de voz com IA são propensos a erros e vieses, levantando questões sobre confiança e supervisão. Essas limitações sugerem que a alfabetização não desaparecerá instantaneamente, mas pode diminuir gradualmente. Em última análise, a alfabetização tem sido uma ferramenta moldada pela necessidade tecnológica. À medida que as ferramentas mudam, as habilidades necessárias mudam com elas. Assim como relógios analógicos e mapas de papel desapareceram, a leitura e a escrita podem desvanecer na presença da IA e das interfaces neurais. Para crianças nascidas depois de 2035, os incentivos práticos podem desaparecer, tornando a alfabetização opcional em vez de essencial. Se isso marca uma perda cultural ou uma transição para novas formas de inteligência, dependerá de como as sociedades gerenciarão a educação e a tecnologia nas próximas décadas. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.